antes de continuarmos, eu quero apenas relembrar meus avisos da semana seguinte, já que mencionamos em outra oportunidade. Na semana que vem, agora que surge, nós teremos 3 programações. A primeira delas é a nossa Semana Mundial de Oração, já que a primeira pegava um pouco do feriado. Então nós vamos ter amanhã, começando amanhã, segunda-feira, às 8 da noite, até sábado, essa semana de oração. Todo dia às 8 da noite, às 20 horas, tá bom? Por faixa aí de 1 hora, Alguns irmãos não podem ficar todo o tempo, não tem problema, venha no horário que você puder. O templo ficará aberto, não teremos aí um início com programação ou com leitura, então vocês podem vir a hora que vocês puderem, ter um tempo de oração diante do Senhor, colocando o ano, a vida, a família, a igreja, nas mãos do Senhor, mais uma vez. Então isso vai até sábado, todos os dias, e domingo nós temos o nosso culto, então, que seria, entre aspas, a segunda programação da nossa semana. Não teremos culto quinta, pois essa semana de oração se estenderá de segunda até sábado, tá bom? E a outra atividade é do conselho, que na terça-feira à noite, às 20 horas, mesmo em paralelo à nossa oração aqui, e também na sexta-feira, estarão ali reunidos na sala do conselho, aqui em cima no pavilhão, E nós precisamos fazer essas reuniões por causa de datas, Senão a gente deixaria para a semana que vem, pensar junto dos irmãos aí durante os dias de oração, mas não é possível, uma vez que as datas não esperam pela gente, Então nós precisamos fazer essas reuniões, tá bom? E lembrando também, aos que são líderes dos departamentos ou ministérios da igreja, que dia 7, agora, terça-feira, justamente por causa da reunião do conselho, é que todos devem ter entregue já os seus relatórios. Já recebi alguns relatórios, ainda faltam outros, para que os irmãos possam me entregar. Se me entregarem a tempo, como eu já fiz com alguns, ajuda a dar uma revisada, e ajustar alguns detalhes, ou até mesmo algumas correções necessárias, se deixar para cima da hora eu não consigo fazê-lo, então vai assim para o conselho, que pode revisar então o seu relatório e fazer voltar para que seja refeito. Então é importante esse prazo justamente, já falamos isso desde o mês passado, para você poder entregar a tempo, tá bom? Então são essas programações, a nossa oração durante a semana, as 2 reuniões do conselho e o nosso culto domingo à noite, lembrando, claro, que isso é por causa das outras atividades em recesso, Então todos estão de uma certa forma descansando e se preparando para o próximo ano, planejando já as programações do ano que se segue, tá bom, queridos? Queria também nesse instante aproveitar para agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite, Temos alguns visitantes conosco, muito obrigado por sua participação e presença, e louvamos a Deus aí pela sua vida, Conosco aqui temos o privilégio de recebermos os nossos tios e primos, a tio Edenir e a tia Eleni, que estão conosco nessa noite. Também trouxeram a Laura, sua netinha, e estou vendo a Ana. O Jonathan não veio, Ana? Não veio, Eu te disse que pudesse que ele vir, mas não veio. Então Deus abençoe vocês, são da nossa família, são os meus tios. Muito obrigado pelo carinho de vocês, A minha prima e a Laura, a segunda prima, Deus abençoe, queridos. Ali junto do Célio Denete, mais uma vez o casal está conosco. Muito obrigado, não lembro o nome, mas Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação novamente, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Também, mais uma vez, o Pedro e a Jéssica estão conosco, Obrigado. E também a dona Lúcia, lá do Rio Grande do Sul, que estava conosco anteriormente, hoje está conosco mais uma vez. Deus abençoe a senhora também, querido. E também do Rio Grande do Sul, a Paula, que é amiga ali, a tia, na verdade, da Lara, que está ali acompanhando a Ana, que está conosco nessa noite. Paula, muito obrigado por sua visita. Deus abençoe também, querida, tá bom? Em nome de Jesus. Deste lado, nós temos aqui no meio, na verdade, temos um casal aqui. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença. Me parece que é a primeira vez, Deus abençoe vocês então, tá bom, queridos? Depois, se desejarem, pode deixar o nome comigo, eu aceito, tá bom, queridos? E os demais aqui eles são da casa, todos frequentadores já, E aqui no nosso ladinho direito, a Valdete tem nos acompanhado, A Cecília com os meninos estão conosco novamente. A missionária Cecília que falou na semana passada, domingo, Está por um período aqui rápido por questão de documentação dos meninos, mas já resolvida. Daqui a pouquinho, então, conforme data, ela retorna para Guiné-Bissau, onde falei na semana passada, estaremos junto dela lá em abril, eu e o presbítero Davi, e alguns irmãos da Luz do Vale também vão junto da gente, Mas nós estamos visitando o campo missionário lá e conhecendo a realidade do trabalho da irmã Cecília ao longo desses 25 anos, irmã Cecília? Deus abençoe, querida. Obrigado também por ter vindo novamente hoje.
Também aqui, né, temos um casal, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, né? Atrás, mais um casal e uma senhora, Deus abençoe vocês também, né? Acredito que seja a primeira vez deles, então, muito obrigado pela presença de vocês. A Ana Meire acabou de chegar, né, Ana? Deus abençoe, estou preso aos visitantes, mas resolvi falar de você, né? Tem estado por aqui, às vezes em Itapema, ou melhor, em Curitiba também, onde ela faz tratamento, né? E hoje ela pôde vir, que bom, né? Deus abençoe, irmã, tá bom? É mesmo? Tá bom. Mas chegou a tempo, né, de poder estar com a gente um pouco, né? Louvado seja Deus por isso, né? E bom, também temos a Ivanilda, que é irmã da irmã Irenilda, né? Lá de Guarapuava, do Paraná. Deus abençoe a senhora, tá bom? Muito obrigado pela visita. Ela disse que é a segunda vez que ela vem na igreja, veio ano passado também, né? Então fico feliz de recebê-la, nós ficamos felizes, né, de recebê-la. Deus lhe abençoe muitíssimo, tá bom? E aqui então nessa fileira são esses, né? Todos os demais também são aqui da igreja. Deus abençoe a todos vocês visitantes queridos, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá então, meus amados. Um aviso antes de nós irmos a palavra. O departamento infantil também está descansando, depois de um ano, né, de muito trabalho. Inclusive já estão planejando algumas coisas, conversaram comigo essa semana. Eu recebi o aviso da irmã André, que está ali, inclusive teve uma recepção hoje também, que crianças até 6 anos, a salinha está aberta para que, se o pai precisar, a mãe precisar, poder conduzir essas crianças à sala. Lá tem material didático, deixaram tudo preparadinho lá para que vocês possam ali atender os filhos caso necessário, né? Mas a ideia é nesses próximos dias aqui, pelo menos janeiro, que as crianças também estejam conosco, né? Então até 6 anos tem uma sala preparada. Se você precisar subir, você pode falar com a irmã André, que está ali ao fundo aqui do meu lado esquerdo, tá bom? É isso aí então, queridos. Acredito que já dei todos os avisos, né? E agora nós vamos então à palavra de Deus. Salmo 126, né? 126. Você não teve uma sensação que já o leu? Não, a gente já realmente o leu nessa noite, né? Salmo 126. Agora eu vou ler do verso 1 a 3. Já fizemos a leitura dele por completo. Lerei apenas os primeiros 3 versos e assim nós vamos passar a palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia, me acompanhe. Salmo 126, verso 1 a 3, e o seguinte, então, a palavra de Deus, meus irmãos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oremos mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor. Podemos estar juntos nessa noite, louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, e demos a Ti glória, Senhor, por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é o nosso provedor constante, aquele que nos sustenta e cuida de nós a todo o tempo, trazendo, ó Deus, sobre nós muitas bênçãos e grande alegria. Obrigado, ó Deus, por termos a Tua presença, temos sobre nós a Tua vontade, temos no nosso coração a Tua palavra, temos em nossa vida, Senhor, a presença e a obra também de Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, Te louvamos, Te engrandecemos de todo o nosso coração. Agora rogamos que o Senhor continue conosco, abra o nosso entendimento e a alma, para que a Tua palavra tenha morado em nós. O presbítero Valdir orou, Senhor, e nos conduziu à oração, mencionando que esta palavra, Senhor, nos traga, Senhor, repreensão, se necessária, exortação, mas também, Senhor, nos fortaleça e nos anime, nos conduzindo, Senhor, à Tua presença a cada dia, para que um novo ano que surge, um novo momento, ainda que seja apenas de calendário, mas como utilizamos para o planejamento, para a organização das nossas vidas, e realmente esse período que avança de tempo, seja um período, ó Deus, onde o Senhor nos dirija e as Tuas bênçãos sejam sobre nós, mediante, ó Deus, o praticar da Tua palavra. Então, ó Deus, opera nos nossos corações nessa noite, prepara a nossa alma, tira de nós as distrações, ó Deus, que porventura venham a tirar as nossas concentrações ou a nossa concentração da Tua palavra, e assim, ó Deus, ela tenha lugar, morada, Senhor,
fixa, a real, verdadeira nos nossos corações. Assim, ó Deus, nesse instante, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nosso microfone tem tido alguma dificuldade e a gente já pesquisou a respeito e o Mário viu que é por interferência de aparelhos celulares, não tem nenhum problema no microfone. Houve uma mudança dos órgãos que estabelecem as frequências de aparelhos eletrônicos. Nessa mudança, os celulares acabaram atrapalhando então a frequência do próprio microfone. Inclusive microfones novos de lojas e tudo se perderam porque não é possível vendê-los, uma vez que vão causar problema naqueles que utilizam. E a gente está então em busca de novo microfone e queremos um de boa característica, como tivemos esse ao longo dessa década, inclusive. É bom que só que os irmãos saibam, né? A gente tem usado e eles têm dado algumas interferências, às vezes, nas canções e etc. Quando alguém canta ou fala, como agora. Muito bem, meus amados. O Salmo 126, um salmo que já falei anteriormente no início do nosso culto, né? Que é um cântico de peregrinação, de romagem, que os israelitas usavam quando estavam indo a Jerusalém, um cântico que fala de alegria, de gratidão, para relembrar os irmãos, um cântico que realmente revela o testemunho deles e a gratidão e a alegria, porque Deus realmente restaurou a sua sorte, numa descrição que denotava justamente a volta dos israelitas à sua terra, depois do cativeiro, depois do exílio babilônico. E imagino eu que enquanto cativos nessa terra, tendo sobre eles a grande promessa de Deus sobre reuni-los novamente na sua terra, na sua parte onde ali tiveram a sua história, o coração deles nesse período era um coração que certamente havia algumas dificuldades, né? Algumas tristezas. Nós talvez não tenhamos isso tão claro hoje em dia, né? A gente transita por tantos lugares, cidades, estados, né? Ou até mesmo países, as pessoas se mudam com mais facilidade, até porque a mudança geralmente é na tentativa de melhorar a sua vida. Naquele tempo não, eles foram cativos e a sua vida piorou diante da cultura, dos costumes, diante inclusive muitas vezes da escravidão que se somava a esse cativeiro, né? Quando eles eram presos e ali infligidos a castigos e também a trabalhos forçados, a saudade da terra era muito maior, né? Algumas pessoas que viajam ou até mesmo se mudam têm saudade da sua terra. Imagina essa gente, né? Tão longe da sua pátria, tão longe daquilo ou do lugar onde Deus fez muitas coisas, e ainda diferente de nós, naquele momento de Israel, o Deus era um Deus da terra, era um Deus onde o lugar geográfico tinha total ligação com as promessas que Deus fazia. Lembra-se que Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, né? Ou seja, um lugar de bênçãos, um lugar de fluidez da graça de Deus, um lugar especial. E quando eles saem da terra, quando eles vão para outro lugar, essa saudade não é apenas uma saudade daquilo que é visível, mas de toda a obra de Deus nas suas vidas. E aí quando Deus então, ou chega um momento, né, e Deus restaura esse povo, ou seja, permite que eles voltem à sua terra, revigoram-se entre eles todas as memórias de tudo aquilo que Deus fez. E a alegria é tão grande, o impacto é tão impressionante, que eles usam uma expressão, né, no começo do Salmo, no verso 1, ficamos como quem sonha, né? Ou seja, parece assim, irreal. Não acredito que isso aconteceu. Há um impacto, né, no coração, há um espanto na alma e dá a impressão que não é verdade, que estão sonhando com aquilo. E o salmista então registra essa alegria do povo, esse impacto na sua alma, no seu coração, e usa essa expressão para mostrar que eles estão de uma forma tão alegre, tão felizes, que parece mentira, né? Que não parece verdade, fica melhor, né? Que parece realmente algo que sonhavam tanto que nunca aconteceria, algo que parecia distante, longe. Umas décadas haviam se passado, 70 anos aproximadamente levou para que voltassem do cativeiro babilônico, mas agora estão alegres, estão felizes, estão num estado como que sonhando, né, diante das circunstâncias que Deus havia proporcionado para a vida deles. Obrigado, Raul. E quando... Isso, abre para mim, por favor. E quando nós olhamos esse texto,
nós percebemos como é bom sonhar. Embora aqui tenha acontecido e se tornou uma realidade, é bom sonhar nos nossos corações. Sonhar é algo maravilhoso. O que é sonhar? O que são sonhos, né, no nosso coração e na nossa vida? Sonhar é a capacidade de nós imaginarmos as coisas no futuro próximo ou até mais distante, e algo que muda completamente a nossa vida, que nos traz uma alegria indizível, como ficaram os israelitas, algo que muda, vamos usar a expressão do texto bíblico, né, que muda a nossa sorte, que muda a nossa história, que traz um rumo completamente diferente, seja a toda a nossa vida ou parte dela. Isso são sonhos, são a nossa imaginação pensando a respeito de coisas boas e maravilhosas que acontecem na nossa vida. Como nós temos Deus, como nós conhecemos a Cristo, esses sonhos da nossa vida hoje estão muitas vezes ligados às coisas que Deus pode fazer, como fez na vida dos israelitas. É impossível, ou muito difícil hoje, sonharmos coisas que não estejam ligadas à nossa fé, aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que está aí entrelaçado à nossa maneira de entender o mundo, as coisas, a vida pessoal, a vida familiar, a própria igreja, ou também a nossa vida no que concerne aquilo que é material, aquilo que chega à nossa mão, à nossa posse, à nossa casa. Tudo está ligado agora à nossa fé. E quando nós sonhamos na nossa vida, sempre há um link, né, relacionado à obra de Deus. E é importante ser assim. E sonhemos coisas não como sonhávamos antigamente, não como o mundo sonha, mas a termos a imaginação diante da ação do Espírito Santo no nosso coração, a compreendermos a nossa vida como se segue daqui em diante, de forma, claro, que seja lícita, que agrade a Deus, mas que empreenda coisas que realmente em nome do Senhor sejam glorificados, ou seja glorificado, melhor dizendo, nessa nossa vida. Sonhar é necessário, sonhar é imaginar isso, sonhar é pensar uma vida melhor a cada dia, sonhar é pensar em Deus agindo no dia de amanhã, sonhar é pensar em Deus fazendo milagres e obras extraordinárias, sonhar é repensar o nosso coração numa vida que talvez não tenhamos tido em 2024 que passou, mas agora em 2025, onde a gente mais vezes, com mais intensidade, com uma ação maior e desejo do nosso coração, a estarmos à disposição do nosso Deus, a agradá-lo, a fazer a sua vontade, a caminhar com Ele todos os dias e a realizarmos coisas que nós não fizemos talvez até aqui, ou fazemos melhor, mais intensamente, de uma forma que a nossa vida mude como um todo, espiritualmente, principalmente, para que o nosso coração, a nossa fé, a nossa alma sonhe diante do nosso Deus coisas que são do próprio Deus na nossa vida. Quando nós olhamos a Escritura, em vários momentos da história dos personagens bíblicos, nós temos um que realmente traz grande lembrança no que concerne ao sonho, que foi José. José estava no Egito, né? As pessoas dizem, não é José do Egito, né? Mas ele estava lá, mas isso não importa. O importante é que, primeiramente, ele sonhou no seu coração. Não era um sonho propriamente seu, mas um sonho que Deus colocou na sua alma. Houve, inclusive, um sonho no que concerne ao período noturno, né? Ou seja, ele realmente sonhou. Foi de forma literal que ele sonhou, sem entender muito, sem saber de muitas coisas, mas Deus colocou bem cedo no coração de José algumas coisas que aconteceriam no futuro com relação à sua vida. José, muito jovem, não entendeu muito bem aquilo, mas com o transitar das coisas, com a progressão dos acontecimentos, em uma hora do seu momento de vida, ele realmente percebeu que estava acontecendo. E lá no fim da história, para nós, né, a história dele continuou, mas no fim da história para nós tivemos também pela própria palavra dele e também da Escritura, aquilo que Deus fez através de José, quando Deus planta um sonho no coração de José, quando Deus faz e permite que ele sonhe à noite, inclusive, e assim trabalha ao longo da sua existência para que aquilo se torne realmente realidade. Aí eu pergunto primeiro, quais são os sonhos que você tem na sua vida? A gente tem muitos sonhos. E se você não tem nenhum sonho, você
não pode estar vivo, não é possível. Quem não tem sonho, morreu. A capacidade de imaginar coisas melhores, de perceber a vida de uma forma mais profunda, mais intensa, mais alegre, mais feliz, sempre com a ação de Deus, como mencionei, já que somos cristãos, é extremamente importante e necessária para que nós possamos realmente estarmos vivos. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa o seu grau de instrução, sonhar faz parte da vida. E sonhar aquilo que Deus deseja que sonhemos mais ainda. Pois se estivermos com os nossos sonhos alinhados com a vontade de Deus, certamente um dia se tornarão parte e realidade da nossa vida. E há alguns sonhos no nosso coração que já estão no coração de Deus. Uma família abençoada, você não precisa sonhar no período da noite para tê-la. Já é desejo de Deus que a sua família seja abençoada. Já é desejo de Deus que você tenha uma vida com satisfação. Que você exerça a sua profissão com alegria, na certeza plena de que você é um instrumento de Deus no lugar onde você está. E você pode então sonhar com essa habilidade ou com o dom que Deus deu a você, de forma que você seja um canal de bênçãos, inclusive miraculosas, onde quer que você esteja, como instrumento usado por Deus, assim como foi José, independente da cultura, independente da fé dos outros, ou se tem fé ou não, independente de qualquer circunstância, onde você estiver com um sonho no coração e com Deus agindo sobre a sua vida, certamente o contexto da realidade, os fatos podem mudar-se, podem realmente sofrer alterações, se necessário, através de coisas extraordinárias que Deus faz. Mas é importante que sonhemos no nosso coração. E ainda que, claro, em muitas áreas já somos abençoados, em várias circunstâncias da nossa vida, inclusive pela geografia onde vivemos, há muitas coisas ainda que se vão no nosso coração e que temos desejo. E precisamos colocar diante de Deus, para que por sua graça, Ele nos conduza a realizarmos aquilo que nós temos de sonho nos nossos corações. Sonhar é viver. E sonhar coisas de Deus para a nossa vida é não somente viver, mas é servirmos a Deus com toda a nossa capacidade, com toda a nossa mobilidade, com a nossa própria existência. Mas ainda quero falar algo a respeito da questão dos sonhos, porque muitas vezes a gente sonha a vida inteira, sonhos de muito tempo, sonhos talvez mais recentes, sonhos que nos acompanham constantemente, fervorosamente, sonhos mais superficiais, e alguns deles nós não realizamos e o tempo vai passando. Se pensarmos nos sonhos que tivemos, ou seja, naquilo que imaginamos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso próprio trabalho, para a nossa vida como um todo, ao longo do ano que se passou, quantas dessas nós realizamos? Quantas dessas, ou desses sonhos, melhor dizendo, nós colocamos em prática? Quanta coisa você realmente fez? Quando você olha para trás e olha para os dias que se passaram, usa o calendário de forma didática, mas é a vida como um todo, quantas coisas realmente se tornaram realidade na sua vida? Quais das suas orações: Senhor, abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa meu pai, abençoa isso que eu preciso, aquilo que eu desejo, ou me dá a capacidade para realizar isso? Quantas dessas coisas realmente chegaram na sua vida? Sabe que muitas vezes algumas dessas coisas não chegaram justamente porque nós não agimos para que elas se tornassem realidade, pois muitas delas já estão no coração do Senhor, como eu falei. Um dia eu ouvi uma frase, e é por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite. Essa frase entrou no meu coração, eu a ouvi. E a pessoa dizia que nós devemos transformar sonhos em memórias. Porque sonho é a capacidade de imaginar. E memória é a lembrança ou a relembrança daquilo que já aconteceu, daquilo que realmente realizamos. Eu tenho um sonho de dar um abraço especial em alguém, mas aí você não toma uma decisão, e você não faz e não realiza, e continua sonhando em fazê-lo. E quando você apenas sonha, aquilo não se tornou uma memória ativa no seu coração. Eu dei um abraço em alguém.
E a própria pessoa que recebeu o abraço não tem a memória desse abraço, porque é apenas um sonho do seu coração. E observe quantos sonhos a gente tem com a família. Que a minha família seja abençoada, eu queria estar mais com os meus filhos. A gente até faz promessas de ano novo, né? Nesse ano eu vou diminuir um pouco o ritmo do trabalho, porque eu quero ter mais tempo com a minha filha, com o meu filho, que estão crescendo. E aí chega no final de 2025, como chegou em 2024, a gente olha para trás e viveu uma vida de rotinas e também de sonhos, porém não de memórias, porque esse tempo não chegou. E o que vale no nosso coração, embora os sonhos são uma forma de estarmos vivos para o futuro, nós vivemos muito das memórias do passado. Inclusive a nossa bagagem, nosso conteúdo da alma são com relação às experiências que nós tivemos no passado. São as memórias que nós temos, aquilo que nós lembramos da vida. Tem uma memória que é comum a todos nós, acredito. E todo mundo já falou sobre isso, né? Mas acredito que é uma coisa muito comum a todos nós. Uma memória muitas vezes não implantada intencionalmente, mas quando eu falar você vai saber que memória é. Lembra-se quando você comeu uma comida de alguém, ou até mesmo num restaurante, e você se identificou, né, ou identificou aquele gosto como algo da infância, e foram colocadas no nosso coração de forma involuntária, ou até mesmo voluntária, né? Se a avó fez com amor, se queria fazer o melhor para a sua vida, ou a sua mãe, e você recebeu então o impacto daquele alimento, que mesmo quando você cresce, a memória está instalada na sua alma, no seu cérebro, no seu organismo, e você rapidamente identifica esse sabor com algo que você teve na infância. A gente chama de gostinho da infância, pelo menos eu chamo assim, gostinho de infância. Quando seja um alimento ou até qualquer outra coisa, remete você a algo especial em que você viveu. E algumas pessoas têm a habilidade de visualização com relação a essas coisas, e até mesmo conseguem voltar àquele passado, mentalmente, eu digo, né? E lembrarem-se não só do gosto do alimento, mas das pessoas que estavam por ali por perto, da voz da avó, do fogão a lenha que ficava ali do lado, da casinha de madeira, do ambiente, né, um pouco mais verde talvez, da localidade um pouco mais interiorana. E não somente isso, essas pessoas têm a capacidade de lembrarem-se de sensações, elas revivem as sensações e as emoções daquilo que veio à sua memória, porque aconteceu na sua vida, e ela relembrou-se mesmo a partir de um tempo depois, mesmo depois de algum tempo. E nós temos no nosso coração e na nossa mente muitas memórias, nem sempre foram boas, é verdade. Algumas pessoas impactadas, né, por traumas que tiveram ao longo da vida, coisas que nos assustaram, que chegaram ao nosso coração, coisas que nós queremos realmente deixar para trás, de lado, para sonhar aquilo que é bom, mas sonhar para que venhamos a vivenciar, a viver, e assim termos registro de memória, não só para nós, mas também para as pessoas que nós amamos. Porque o que fica depois da nossa partida, do coração daqueles que nós amamos, são memórias, são lembranças. E a Bíblia fala bastante disso. Há um texto que usei outro dia, inclusive no culto, né? Quando Jeremias escreve seu livro de Lamentações, ele está num período muito difícil, a sua cidade, o seu país, o seu contexto muito turbulento, cheio de dificuldades, pecado entre a nação, a resposta divina com relação a esse pecado, onde há muito sofrimento, e ele, por falar a verdade, por descrever o que Deus desejava, acaba sofrendo ainda mais. Quando ele compõe o livro de Lamentações, que como o próprio nome diz, é ele se lamentando dos casos, e o próprio Deus também lamentando do estado da nação, ele diz um verso: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória, lembrar-se das coisas que tragam ânimo ao seu coração e fortaleçam a sua alma, porque são de memórias que nós também vivemos, de sonhos e de memórias. As memórias nos movem também adiante. Saiba que o presente da nossa vida é muito pequeno. O presente é o agora.
O presente é alguns segundos. O começo do culto já é passado. O fim do culto ainda não aconteceu. Só podemos viver o presente. E ele é uma parte pequena da nossa vida. Embora tenhamos muitas partes de presente à medida que nós vamos vivendo, a maior parte é o passado. A grande parte da nossa vida é formada de memórias. E as memórias que nós adquirimos hoje serão as memórias que nós teremos daqui em diante. Por isso é importante essas duas coisas: sonhar, imaginar o que pode ser feito, e realizar, cumprir, fazer, dizer aquilo que deve ser dito e aquilo que deve ser feito para causar impacto não somente nas nossas vidas, mas nas pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós pensamos em dizer um eu te amo para alguém, a ligar para alguém que está muito distante? Hoje não precisa ligar, né? Manda um zap, é mais fácil, e dizer alguma coisa: olha, Deus te abençoe, eu estou com saudade de você. Ou de repente: olha, me perdoe, né? Aconteceu alguma coisa, temos a nossa relação de volta, me perdoe por isso. Olha, eu quero marcar um tempo com você, eu quero ter realmente esse tempo mais com meu filho, eu quero entender mais o meu pai e minha mãe, que já estão um pouco mais velhos, né? Talvez seja uma geração diferente da minha, e a gente tem um monte de ideias, de sonhos, de vontades, mas por não realizá-las à medida que a vida vai acontecendo, as memórias não são registradas em nós. Não são registradas. E quão bom ter boas memórias de coisas que nós fizemos e ficaram marcadas na nossa vida, que alimentam o nosso coração, que fortalecem a nossa alma, que nos impulsionam a seguir adiante. Quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele, entre outros fatos, né, e que ocorreram e que Jesus fez e disse, na ceia ele causa um grande impacto na vida dos discípulos ao deixar neles uma especial memória. Tanto é que no Evangelho de Lucas, quando diz que eles estavam à mesa, ali Jesus estava com os seus discípulos, quando ele diz: olha, ansiosamente, ansiedade boa, né? Não aquela que perturba o nosso coração, e o próprio Jesus disse: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas ali ele diz: eu tive anseio, desejo profundo de celebrar essa Páscoa convosco, de comê-la. E ele, como bem sabemos, usa dois elementos, que é o pão e o vinho que havia sobre a mesa, traz um novo significado. E ele diz assim: olha, de agora em diante vocês vão fazer isso quando vocês estiverem reunidos. E Lucas deixa claro uma frase, né, que a gente usou em alguns casos, algumas mesas de igrejas têm. E ele diz: olha, fazer isso em memória de mim. E a partir daí os discípulos se lembram do que Jesus fez. E eles falam o que Jesus fez. Isso chega a nós hoje, para que nós também relembremos o que Jesus fez por nós. A ceia é uma memória, é uma lembrança ou relembrança daquilo que Jesus faz. E não só nessa hora, mas em muitos outros episódios e fatos, em muitos outros momentos da história, Jesus deixou impactada no coração dos discípulos memórias sobre as coisas que eles jamais esqueceram. E Deus é um especialista em causar memórias na nossa vida. Quando nós olhamos principalmente os Salmos, né, quando vimos aqui uma memória de que eles foram restaurados do cativeiro babilônico, nós encontramos ainda com mais força, com mais intensidade, em maior número, a memória de quando eles foram libertos do Egito. Se vocês perceberem um pouco mais, notem que a história de Israel, a qual nós vamos lendo no espaço bíblico, principalmente no Velho Testamento, é uma grande lembrança do que Deus fez lá no Egito. Da abertura do Mar Vermelho. Eu gosto de dizer, né, em alguns casos, quando a gente fala de milagres, quantas vezes Deus abriu o Mar Vermelho? Uma só vez. E foi o suficiente para marcar profundamente a vida dos israelitas, a eles sempre se referirem ao fato e relembrarem que Deus levantou grande vitória sobre a sua vida, derrotando o inimigo e os livrando das mãos dos egípcios. E essa memória ficou não só no coração do povo que experimentou a saída do Egito,
mas foi uma memória que foi trazida à nação ao longo de todo o tempo, e eles, olhando o fato, glorificavam a Deus e diziam que o Senhor grandes coisas fez por nós, não só no passado, mas também agora no cativeiro babilônico, quando saímos dele. Mas não só agora no cativeiro babilônico quando saímos dele, mas também no passado. Deus faz grandes coisas e implementa na vida do seu povo memórias, para que eles se lembrem, para que eles se alegrem, para que eles agradeçam, para que eles testemunhem, para que as nações vejam e falem sobre isso, e para que o seu povo seja completamente grato e feliz diante das coisas que Deus faz na sua vida, a partir de sonhos muitas vezes que Ele implementa no coração de cada um de nós. Há sonhos no seu coração que ainda não viraram memória, faça com que se torne memória na sua vida. Não morra sonhando com algumas coisas. É verdade que nós não vamos conseguir realizar tudo, ia precisar, sei lá, 500 anos, 1000 anos, na verdade é a eternidade. Mas a gente tem um capítulo pequeno nessa história. Poucos anos de vida sobre a face da terra, muito pouco tempo para só apenas sonhar, e sonhar, e sonhar, e não causar memórias, seja na nossa vida, como já disse, seja na vida daqueles a quem nós amamos. Havia uma mulher que tinha um sonho muito grande no seu coração, e ela, diante do seu sonho, do seu anseio, do seu desejo, falava diante de Deus, quando nenhum som lhe saía da boca, mas os seus lábios se mexiam. Ao ser percebida pelo sacerdote, ser confundida com alguém que estava embriagado, ela revela o seu sonho, o seu desejo no coração, do coração, diante daquele sacerdote, e a abençoa. Posteriormente, passado algum tempo, ela, que queria ter um filho, Ana, dá à luz a Samuel. Samuel, então, é consagrado a Deus como aquele que é cuidado primeiramente pelo sacerdote e se torna então sacerdote e profeta. E diante desse fato, cuja história está registrada no primeiro livro de Samuel, nós percebemos que a própria nação, inclusive posteriormente, se lembra desse fato de forma muito especial e adquire uma memória na história de Israel, quando, por causa de uma mulher com a incapacidade de ficar grávida biologicamente, apela para o divino, para o sagrado, e o seu sonho que estava no coração de Deus é realizado. E agora, tanto na vida dela, quanto na vida do próprio Samuel quando cresce, na vida do sacerdote Eli e de toda uma nação, uma memória é criada a partir de um sonho. E eles lembram-se do fato como um fato maravilhoso, miraculoso, especial, e Samuel se torna uma grande referência a toda a nação. E é assim que se causa impacto no coração das pessoas, quando primeiramente sonhamos. E quando, se por alguma razão não podemos empreender para que esse sonho se torne realidade, venhamos apelar ao nosso Deus, que ao nosso lado nos ajuda e faz com que coisas grandiosas possam se tornar realidade. Quais são os seus sonhos? O que é que você não fez ainda para aqueles que são mais cotidianos se tornarem realidade na sua vida? Por que talvez pelo tempo, e pelo prazo, você não tenha mais orado ao Senhor por aquilo que você acredita e realmente vê que é importante na sua vida, e de novo na vida da sua família, da sua igreja, da sua sociedade? Por que você deixou com que sonhos fossem embora, morressem, fossem apagados pela tristeza, pelas dificuldades da vida? Nenhum desses homens ou mulheres que a Escritura nos traz, seja José do Egito, ou no Egito que seja a própria Ana, realmente entre o sonho e a realização desse sonho, ou seja, a memória criada, porque agora era um fato real e verdadeiro, que traziam ao seu coração a alegria e a confiança e a certeza da ação de Deus, realmente tenha mudado e saído do seu coração, da sua vida? Por que é que você acha que não vale mais a pena sonhar, seja pela idade? Eu sou muito velho para sonhar. A Bíblia diz que os velhos terão sonhos. E não vai ficar perambulando e sonhando pela noite. É realmente uma ação do coração, a capacidade de imaginar, de pensar,
ali na frente as coisas maravilhosas de Deus e poderosas que Ele pode fazer. Porque você e eu não temos tido o empenho em causar impacto real e necessário na vida das pessoas. Por que não queremos deixar memórias? Por que queremos viver uma vida que ao final dela sejamos esquecidos, até por aqueles que estão mais próximos, ou porque a gente ama? Por não termos feito nada maior, nada com mais incentivo, nada com mais fervor, nada com mais alegria? O que ficará são memórias. Quando alguém escreve um fato, seja num livro, seja num documento, seja na história de uma comunidade, de uma sociedade, ou até mesmo na ata da igreja, há o hábito de, ao final do nome da pessoa, escrevermos um termo em latim que diz in memória. Ou seja, porque aquela pessoa está apenas na lembrança agora, ela já não existe mais. Que memória queremos causar às pessoas que estão na nossa volta? Quais são as lembranças que nós deixamos para elas que estão ao nosso redor? Queremos deixar a memória de uma palavra abençoadora ou da ofensa? Queremos deixar a memória de um abraço apertado e de um sorriso gostoso? Ou de uma cara fechada, entristecida? Queremos marcar a vida de alguém com um presente que mesmo não tenha um preço alto, mas seja de grande valor? Ou apenas não dar nada porque o dinheiro não alcança? Às vezes sonhamos, né? Se eu ficasse rico, né? Eu vou presentear as pessoas, elas vão ficar muito felizes. Tem gente que nem ama ganhar presentes, mas apenas ouvir uma palavra ou receber um carinho. E não precisamos então ficarmos ricos para darmos um presente material, mas para causarmos memórias é necessário sonharmos, imaginarmos e pensarmos no que fazer, e assim praticarmos e fazermos aquilo que nós realmente desejamos no nosso coração, e não esperar 2025 todo passar, para chegarmos apenas mais uma vez ao final do ano e dizermos: mas o ano passou e aquilo que eu sonhava não aconteceu, simplesmente porque eu não tomei uma atitude e não realizei aquilo que eu desejava. Quando nós olhamos a história da promessa de Deus com relação a Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, sai um pouquinho da tua tenda aí e vai lá e conta as estrelas do céu. Aí começou, né? 1, 2, 3. Não dá mais, Senhor. Acho que talvez não tivesse nem os números para isso naquela época, eu não sei. E Deus diz: olha, assim vai ser a tua descendência. Assim vai ser a tua descendência. Como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas logo vem outro dia, é segunda-feira. Passou o domingo onde Deus falou, estava tudo muito legal, estava muito bom, e chegou na segunda-feira, nada aconteceu. E Abraão vai envelhecendo, e a sua esposa também vai envelhecendo, e aquela promessa não chega. Se não conseguem ter um filho, como as estrelas do céu serão a descendência? Porque tudo tem que começar de alguém, de algo feito, uma pequena coisa, e nada acontece, absolutamente nada. 25 anos se passam, sonhando, esperando, pensando, até que um dia, Abraão resolve fazer por conta própria a possibilidade disso se tornar realidade. Não funciona. Mas no dia determinado por Deus, no momento kairos do Senhor, no tempo adequado, na expressão que Paulo usa, na plenitude do tempo, no momento exato, ideal, o milagre acontece. E Abraão e Sara, mesmo sendo velhos, têm um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa. E apesar dos desafios dos 25 anos, do sonho que estava no coração não realizado, o milagre vem. E o coração deles, primeiramente, que sonhava, agora impactado por uma memória.
E à medida que os anos seguem, eles vão percebendo a ação de Deus sobre as suas vidas, sobre a vida do seu filho, e percebem que sim, há realmente uma história projetada por Deus, planejada por Ele, que faz com que eles, o casal, a família, tenham uma memória instalada no seu coração, e uma alegria e uma confiança de que o Deus que prometeu, o Deus que proveu no monte, quando Isaac estava para ser sacrificado, é o Deus que realmente coloca nos nossos corações memórias, as quais nos fazem agradecer a Deus, nos alegrarmos do nosso coração e glorificarmos a Ele, testemunhando que grandes coisas fez e faz o Senhor por nós. Grandes coisas. Sonhe no seu coração coisas maravilhosas de Deus para a sua vida. Se a sua vida física não é mais a mesma, não tem problema. Deus faz coisas grandiosas. Se mentalmente você está cansado com as lutas da vida, com a correria do dia a dia, com a rotina de uma geração que é a nossa própria, onde tudo está mais veloz, mais rápido e exige mais da nossa vida, dos nossos esforços, dos nossos talentos e dons, isso não importa para Deus. Importa se sonharmos profundamente no nosso coração e termos ações segundo a vontade de Deus. Grandes memórias poderão ser instaladas no nosso coração de fatos, de coisas que Deus faz, de lembranças que marcarão para sempre a nossa vida e que farão também, em algum momento, que possamos marcar profundamente a vida daqueles que nós amamos. Que não seja um ano que se achegue, meus irmãos, com as mesmas rotinas. Se você imagina-se lendo mais a Bíblia, pare de sonhar com essa leitura, transforme ela numa memória. No ano 2025, eu li a Bíblia mais vezes, eu li mais textos bíblicos. Não me importa se você leu Gênesis, Apocalipse uma ou tantas vezes, me importa se você teve mais contato com a Escritura. Me importa, e digo isso para que você pense, faltei muito à igreja, aos cultos ao longo de 2024, e quero ter uma vida diferente. Tome decisões, atitudes que façam que você tenha mais memórias de sua participação, não somente nos cultos, mas empreendendo junto dos departamentos, ministérios, uma vida segundo a vontade de Deus para você. A viver a vida com a sua família de uma forma diferente do que passou até aqui. Ao invés de ter sonhos, ter memórias. As mesmas lembranças que te trazem alegria ao longo da vida, e claro, teve algumas ou muitas em 2024, mas que você continue crescendo, aprendendo, para que essas memórias sejam registros claros, profundos, maravilhosos na sua vida, também no ano que surge. A sairmos do campo dos sonhos, embora sejam bons e nos levam para o futuro, e sonhos de Deus que alegram a nossa alma, com a certeza de que Ele cumprirá o que nos diz. Mas realmente é nos prepararmos para fazermos com que esses sonhos se tornem realidade o quanto antes, o quanto breve. Claro, sempre dentro do prazo divino, e nós não podemos nos escapar disso. Mas no que depender das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, da nossa capacidade de agir, venhamos nós a sermos instrumentos de Deus para que essas coisas maravilhosas, as quais nós tanto almejamos, há tanto lutamos a vida toda para conseguir, coisas listas, boas, maravilhosas da vida, sejam uma realidade. Se não 2025 um todo, mas quem sabe nos próximos 2 anos, 3 anos, algumas coisas são a médio, outras até a longo prazo. Mas venhamos a tirar do papel aquilo que realmente importa na nossa vida, aquilo que faz diferença e aquilo que causa impacto nos nossos corações a partir da ação de Deus na vida de cada um de nós. Transforme seus sonhos em memória, porque é isso que ficará na sua vida para a geração seguinte, para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que você ama. Que Deus nos ajude por sua graça assim a realizarmos nesse ano que surge. Amém, queridos? Feche seus olhos um instante, reflita no seu coração, pense com a sua alma. Quais sonhos você ainda tem? Quais deles você quer colocar diante de Deus nessa noite?
Faça a sua oração ao Senhor. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Mais uma vez, feche seus olhos um pouquinho. Sei que você já pensou no que você sonhou, tem no seu coração um desejo de transformar em realidade e realmente fazer com que seja memória tanto na sua vida quanto na vida daqueles que você ama. Mas isso é possível com a graça e a ação do Senhor sobre nós, o trabalho do Senhor sobre a nossa vida, que Ele continue agindo sobre os nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite que podemos passarmos esse primeiro culto em gratidão, em alegria, em louvor ao Teu nome, principalmente por relembrarmos, ó Deus, termos na nossa memória aquilo que Jesus fez na nossa vida. Te agradecemos por tantas outras obras, tantas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós a cada dia,
no nosso cotidiano, Senhor, na vida dos nossos filhos, da nossa família, no nosso trabalho. O Senhor mudou a nossa vida, Senhor, nos transformando a cada dia, fazendo com que chegássemos, inclusive, a esta data, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido mediante os desafios. O Senhor, ó Deus, tem nos ajudado mediante as lutas do viver, ó Deus. O Senhor tem nos dado graça, muitas vezes, diante das dificuldades de saúde também. O Senhor realmente tem sido maravilhoso para conosco em cada momento. E é por isso que nessa hora da noite, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que concerne a nós, tudo aquilo, ó Deus, que está no nosso coração, tudo aquilo, Paizinho, que está na nossa alma, os grandes sonhos da nossa vida. Aqueles, ó Deus, que talvez não sejam tão grandiosos, mas necessários para que se tornem realidade, ó Deus, do nosso viver. Às vezes, meu Deus, não é algo extraordinário, Senhor, mas necessário no nosso cotidiano. Mas sabemos, ó Deus, que pelas nossas próprias forças não conseguimos fazer, precisando então do Senhor, da Sua ação, da Sua graça, porque só o Senhor, ó Deus, pode nos orientar, nos dirigir, só o Senhor pode, ó Deus, abrir portas, só o Senhor pode fazer da nossa vida, Senhor, uma vida maravilhosa e especial, restaurando não só aquilo que é externo e material, Senhor, não só aquilo que é referente a relacionamento que está em volta de nós, mas também o nosso próprio coração, nos fazendo sonhar, realizar, ó Deus, empreender, fazer aquilo, meu Deus, que realmente é significativo, Senhor. Ao invés, ó Deus, de muitas vezes, ao longo da nossa rotina, da nossa vida diária, Senhor, usarmos tempo, Senhor, para coisas que muitas vezes não causam impacto e memória real na vida nossa e daqueles que nós amamos, ao usarmos esse tempo, ó Deus, para uma vida produtiva, maravilhosa, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, até aqui o Senhor tem compadecido, ó Pai, das nossas petições, ó Senhor, porque muitas vezes, Senhor, temos descansado em Ti, ó Pai. Continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, continue, ó Senhor, Paizinho querido, trabalhando em nossas vidas, Senhor, para que sejamos edificados, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por cada vida, cada lar, cada família que chegou, ó Pai. Cada um, Senhor, que trouxe até a Ti, Senhor, os desejos dos seus corações, ó Pai, que eles possam, Senhor, verdadeiramente descansar, ó Pai, e buscar em Ti, Senhor, o auxílio, Senhor, para todos os nossos consolos. Obrigado, Senhor, por cada um que pôde ofertar, ó Pai. Cada um, Senhor, que trouxe até a Ti, Senhor, aquilo que está proposto nos seus corações, ó Pai. Cada um que não teve essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando as suas vidas, Pai. E conosco, Paizinho querido, no restante desse culto, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. De pé, queridos, para nós encerrarmos, perguntar ao Sérgio se tem café hoje. Sérgio, tem cafezinho, né? Então todos são convidados a tomar um cafezinho com a gente aqui atrás do salão social, queridos, nossos visitantes também. Que é um cafezinho gratuito só para termos um momento de comunhão, né? Eu vou orar encerrando esse instante. Quero mandar os presbíteros a vir à frente para nós abençoarmos os irmãos nesse novo ano que está surgindo. Vou convidar o presbítero Davi a fazer essa oração. Para ele, Davi. Final antes da bênção, né? Depois estarei entrando da bênção. A irmã Irene me trouxe o nome aqui de um senhor chamado Leonir, que é conhecido dela, pai de uma amiga dela, e ela pediu por oração por causa de saúde dele. Nós sabemos que temos outros irmãos que a gente tem orado ao longo do caminho aí pela saúde, né? Então, que Deus possa abençoá-los nesse instante, e nessa oração queremos abençoar a vida de vocês também, meus queridos, né? Inclusive a Ana Meire está conosco aí nessa noite também, né? Valdete, pode subir então. Quer subir? Não? A Valdete, querido, está nos lembrando, nós estivemos orando inclusive pela Sara, né, a sua filha, que levou um tombo e acabou batendo a cabeça no meio-fio, né, e teve hospitalizada inclusive por causa disso, fez todos os exames, né, mas logo aquele dia era dia 31, né, dia 31 de dezembro, já pôde retornar para casa e de lá para cá continua se recuperando, está bem, né, apesar da dificuldade, ela pôde voltar para casa, teve dificuldade maior, né? Está em recuperação plena. E a Valdete então agradece à igreja, a oração dos irmãos, e ela lembrou-se, trouxe a memória, né, que não só agora, mas em outro momento também ela teve dificuldades de saúde e a igreja também o socorreu com orações. Então ela agradece aos irmãos, né? Deus abençoe a irmã Valdete, a Sara também, viu sim? Deus abençoe vocês muitíssimo, tá bom, queridos? Né? Agradecemos a Deus nesse instante também.
O Milagre está lembrando que a Ednete também pediu a oração por uma criança que está enferma, né, Ednete? Qual é o nome dela, Ednete? Cecília. Cecília, né? Vamos orar por ela também, queridos. Então vamos orar com o Deus de Davi, né? Se você lembrou-se de alguém, trouxe à memória alguém, se você precisa de oração, peça a Deus juntamente conosco, né? Para que Deus traga essa graça na sua vida e essa memória fique apenas para o registro futuro de gratidão a Deus, de louvor e também de testemunho das coisas boas que Deus faz. Oremos ao Senhor. Meu nosso Deus, nós te louvamos, Pai querido, por tua graça, tua misericórdia, tua grande bondade sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse encontro nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, que vem trabalhando aos nossos corações a cada instante, Senhor Jesus, e possamos realmente, Pai querido, dedicar nosso tempo a te adorar, a te engrandecer, Senhor Jesus, a te exaltar, Senhor Jesus, com nossos recursos, com a nossa saúde, Senhor Jesus, com a nossa inteligência, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e possamos retornar a Ti, Senhor Jesus, em glória e adoração ao Teu santo nome, Pai. Nesse momento também lembramos, Pai querido, dos enfermos, Senhor. São tantas pessoas que precisam, Senhor Jesus, da intervenção divina, Pai querido. E nesse momento nós clamamos ao doador da vida, Senhor, aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece o nosso corpo, o nosso organismo, cada célula, Senhor, cada membro do nosso corpo. O Senhor conhece todo, porque o Senhor que fez, Pai querido. E nessa noite nós pedimos que o Senhor intervenha na vida daqueles que necessitam, Senhor, daqueles que estão desenganados, Pai querido, daqueles que estão sem esperança. Nós recorremos a Ti, Pai querido, reconhecemos ao Senhor, ao Deus do impossível, nessa noite, Pai querido, para que o Senhor realmente derrame graça, derrame bênção, e essas pessoas, Pai querido, possam gozar de boa saúde e lembrar e ter na memória que o Senhor as livrou, que o Senhor as resgatou, que o Senhor deu a eles saúde novamente. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um, Senhor, também pela vida da Sara. Muito obrigado. Que o Senhor tenha ouvido nossas orações, Pai querido, e ela tem se recuperado a cada instante. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa recuperá-la completamente e que ela possa também, Pai querido, glorificar o Teu nome através da vida dela, da vida da família, Senhor. Também oramos pela vida da Cecília, Senhor, essa pessoa que está enferma, Pai querido, que o Senhor possa visitá-la, Pai querido, no meio de enfermidade, e também trazer, Senhor, a saúde completa dessa pessoa. Oramos assim, Pai querido, agradecidos. Sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, e nós clamamos aquele que pode todas as coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, receber a bênção do Senhor, queridos. Querida igreja, queridos visitantes, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse novo ano que está surgindo. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante sobre ti o rosto, resplandeça o seu rosto sobre cada um dos irmãos. Que o Senhor te dê ao longo de todo esse ano a paz que só Ele pode te dar. Que o Senhor assim seja convosco, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço ao seu irmão. Dá tempo de desejar ele um feliz ano novo, né? E assim irmos ao nosso cafezinho. Deus lhe abençoe.